porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Há 60 anos, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Santo Antônio do Jacinto, começaram a se reunir os primeiros crentes desse lugar. Era a Igreja Assembleia de Deus Cadeiros. Mais do que paredes, a igreja é feita de pessoas. Pessoas que acreditam, que oram, que se reúnem, geração após geração. Aqui, cada lágrima, cada sorriso, cada oração e cada pessoa deixou um pedaço da sua história. Ao longo dos anos, ela foi crescendo, mudando e se fortalecendo. Cada tempo trouxe novos rostos, novas vozes, novas mãos. Mas o mesmo propósito, buscar a presença de Deus e caminhar juntos. A igreja é feita de fé, de comunhão e de amor. Porque a igreja não é um lugar, é um povo. E esse povo continua escrevendo a mesma história. Fui das primeiras que aceitei Jesus como meu Salvador. Os cultos mesmo começou na minha casa. Os primeiros cultos foi na minha casa. Depois a gente alugou um salãozinho ali na rua da Cancela, ali na rua Itapiru. Depois que saiu da minha casa, que já tinha umas 4 pessoas, a gente conseguiu passar para esse salãozinho lá. E lá Deus foi dando graça e foi abrindo as portas de salvação lá, né? E muitos foram aceitando Jesus. Não tinha uma harpa cristã, não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha nada. Era somente a gente cantava, louvava o Senhor, sem harpa, mas a gente cantava o hino 15, né? Porque é o que a gente sabia cantar. Era o hino 15. Foi na cruz, até hoje mexe muito comigo esse hino 15. Milton Rodrigo de Oliveira, meu esposo, foi quando nós casamos, né? Ele com 19 anos e eu com 17. E ali a gente começou, né? Pregando o evangelho. Ele lutou muito, escrevendo os folhetos toda a mão, não tinha folheto para entregar a ninguém. Milton era muito amigo, né, do pastor Epaminondas. E aí ele pregou para o pastor Epaminondas com os 2 missionários que estavam hospedados na minha casa. E aí o pastor Epaminondas aceitou Jesus e irmã Aurinda, não foi? A irmã Aurinda também. E aí começou, né, com essas pessoas, a irmã Antônia Vieira e aí foi irmã Joelita, né? Trabalhamos de ombro a ombro aqui nesta igreja. Passamos luta, mas Deus nos ajudou maravilhosamente. Naquele tempo, minha filha, tinha dias que só tinha 3 pessoas no culto, mas nós não deixamos de pregar o evangelho. Antigamente, nós viajávamos de pé, de caminhão, de caçamba, nós ia levar o evangelho, pregar o evangelho. Que a Bíblia diz: pregar a toda criatura. Quem crê que for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Meu esposo aceitou Jesus e eu fiquei mais de 2 anos sem aceitar Jesus. Quando eu vi os crentes pregar, eu colocava a mão assim, ó, para eles, eu não ver eles. Mas Deus me levou, o dia que eu nem pensava que ele estava num culto, chegou eu. E aí aceitei Jesus e desse dia em diante eu estou carregando a cruz até aqui. Ele orava e eu também juntamente com ele orando, para Deus salvar as almas. Nós íamos para cima dessa pedra aí, e ficava de 7 horas até às 6 da tarde. Aí descia e vinha, nem água a gente não tomava, porque o povo hoje em dia fala que a gente estando em jejum pode tomar água, mas nós nem água nós não tomávamos. Era uma dificuldade, minha filha. Até para poder, tinha dia que Deus não deixou faltar o pão, né? Mas eu agradeço também a irmã Marinalva, que foi a mão direita que me ajudou muitas vezes na comida e na roupa. Sempre apareceu a solução. Quando a gente pensava que não tinha solução, a solução chegava.
Para mim, eu estou muito alegre, sabe? Mas com tristeza, porque ele não está ao meu lado. Filha da saudosa Antônia Vieira. Eu até me emociono. Era um tempo muito difícil, a gente levava Santa Ceia nas roças, ia a pé, tipo Jacinto, Jaguarão, Buraém, e era muito difícil, mas Deus sempre deu vitória para nós. Aconteceram milagres que são contados até hoje. Eu sou um milagre, né? A minha mãe aceitou Jesus, levantou a mão numa praça, e dali ela não parou nunca mais. Ela ganhou muitas almas para Jesus. Ela foi uma peça importantíssima, né, no começo. E foi um tempo muito bonito, difícil, mas bonito. E o Espírito Santo atuava. Era culto de doutrina, e os jovens falavam em línguas, terminava o culto, a gente saía de dentro da igreja falando em língua, o culto continuava do lado de fora da igreja. Eu louvo a Deus por aquele tempo, por Ele ter cuidado de mim. Em nenhum momento Ele me deixou na mão, sempre cuidou. Eu sou abandonada pelo pai, mas ele sempre foi o meu pai. Cuidou de mim, dos meus dois irmãos, somos 3, né? E da minha mãe. E foi assim uma bênção, uma bênção. A gente emociona quando eu lembro da minha mãe, né? A gente não olhava para as dificuldades, para as adversidades que vinha. A gente estava marchando e era muito bom. A gente enfrentou uma vida muito difícil, né? Mas o que importa é a nossa fé em Jesus, a nossa permanência, né? Fomos ao trabalho da obra do Senhor, mesmo como membro, ajudando na obra. Ajudando o pastor, presidente, né? Era muito difícil. Então aí o pastor me autorizou, como diaconato, a celebrar a Santa Ceia em 4 congregações. Essas congregações tal, essas como elas, a distância de cada uma era 30 quilômetros. Eu ia de a pé para ir 20, 60 quilômetros, até fazer um percurso de 4 congregações. A gente enfrentou muitas barreiras, muita dificuldade, até mesmo nas congregações, mas Deus nos deu vitória, né? O importante é que a gente reconhecer que vale a pena a gente se desgastar na obra do Senhor, porque a recompensa não é do homem, vem de Deus. Era uma época difícil, hoje não, hoje tem muita facilidade. E aquela época era difícil. A gente morava em uma fazenda quando nós aceitamos Jesus. A gente vinha de pé congregar e sempre nós nunca arredou o pé da igreja, orando. Hoje nós somos uma família, temos uma família dentro da igreja e a nossa família já tem família dentro da igreja, né? E aquela época meu esposo saía, às vezes a gente nem tinha muita coisa igual hoje a gente tem, mas a gente servia a Deus com alegria. A gente servia, recebia os irmãos. O que tinha era dividido, todo mundo saía alegre. Nós recebíamos muito presente dos irmãos, das congregações. Me ajudou a criar meus filhos também. Os jovens também, nossa casa vivia sempre cheia de jovens para conversar com a gente, para alegrar, né? Era uma comunhão. E graças a Deus, que eu pude fazer na obra, né, de Deus, eu fiz, eu trabalhei, lutei, ajudava, cozinhava, tudo que o pastor precisasse de mim, eu estava sempre ali ajudando, né? Eu já faz uns 40 e alguns anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Na época eu era muito católica, ganhei uma Bíblia e a partir daí eu comecei a estudar a Bíblia. E o Senhor, através da leitura da Bíblia, me fez entender e compreender a salvação. Não foi nem ninguém que pregou para mim na época. Foi através de sonhos, de revelação, que o Senhor me escolheu, que me chamou.
Aí fui para a igreja. Quando fui na igreja, meu esposo mandou escolher ou a igreja ou ele, mas eu queria as duas coisas. Eu queria a minha família e queria Jesus. Aí fui para a igreja. Quando ele falou que não era para mim ir, eu desisti de ir para a igreja e fiquei sem crente em casa. Fiquei 3 anos servindo a Deus em casa. Não saí para lugar nenhum, mudei minha vida, mudei minhas vestes. O Senhor falava comigo, eu orava muito. Aí depois, quando meu esposo viu que eu não desistia de Jesus, aí ele falou comigo que eu podia ir para a igreja. Quando eu fui para a igreja, que aceitei Jesus como meu Salvador, ele me proibiu de batizar. Quando ele resolveu, eu orei, pedi a Deus direção. Quando um dia ele, do nada, falou para mim se eu quisesse batizar, que eu podia ir. Eu aproveitei e fui e me batizei. Quantos anos aí eu nem estou nem lembrando direito. Fui para a igreja, aceitei Jesus como Salvador, batizei, foi um dia maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida, quando eu encontrei com Jesus e quando eu me batizei. Né? E tive meus filhos na igreja, né? E graças a Deus eu estou honrada de fazer parte desses 60 anos. Problema tivemos, lutas, mas era uma bênção na mão do Senhor. Nós tínhamos prazer de congregar, prazer de louvar, prazer de estar lá, né? E até hoje estou feliz por estar fazendo parte desses 60 anos. Pela bondade de Deus, eu conheci o Evangelho ainda bem jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos, 26, 27 anos. E eu ouvi a primeira pregação da Palavra de Deus através do nosso irmão Carlos de Jesus Neves, que muitos irmãos aqui o conheceram. E Carlos Neves, ele veio aqui e eu, na época, irmãos, eu era vereador, era presidente da Câmara aqui da cidade, mandaram um convite para mim para vir à igreja. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica. E eu fui na igreja e lá eu vi esse homem de Deus pregar, o qual Deus usou ele grandemente para falar comigo nesse dia, e eu comecei, me deram o nosso pastor Aldani, comprou uma fita cassete naquela época, né? E me deu essa fita cassete com a oração do Carlos Neves, eu ficava ouvindo aquela oração e os louvores. E através disso aí eu fui tomando gosto com a palavra, fui lendo a Bíblia e comecei a vir à igreja e aceitei Jesus como meu Salvador, ainda no ano, me parece, de 1983, 40 e poucos anos atrás. E Deus tem me abençoado, pela bondade de Deus, tenho passado por muitas provas, mas a vitória tem sido bem maior. E estou firme na fé, esperando a volta de Jesus, juntamente com os demais irmãos. E tenho a alegria de dizer que congreguei com o nosso pastor saudoso Epaminondas, homem de Deus, homem temente a Deus, homem que é firme na doutrina. E naquele tempo, irmãos, era culto todos os dias. A gente orava, mas orava muito. E Deus assim abençoava a igreja. Depois tive o prazer de congregar com o nosso saudoso pastor Belisário, né? E posteriormente veio o nosso amado pastor Marcos Borges. E Deus assim tem honrado, tem abençoado essa igreja e grandes obras ele tem feito e vai continuar fazendo para a glória de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu aprendi que quando eu coloco a minha confiança em Deus, Ele sempre me mostra o melhor caminho. Eu sou a prova que Jesus muda histórias. Deus havia provido coisas superiores a nosso respeito. Eu faço parte dessa história desde os meus 1 ano de idade. E hoje a minha missão é cuidar dos meus filhos que são o futuro desta igreja. Hoje eu posso dizer que Deus que me sustenta e que me guia em todas as áreas da minha vida. Jesus mudou minha história e me transformou por completo. Essa igreja faz parte da minha vida desde que eu nasci. E foi aqui que eu aprendi sobre o Senhor e apresentei os meus filhos a Deus. Eu entendi que a fé não é sobre ver, mas sobre acreditar que Deus está cuidando de tudo, até nos mínimos detalhes das nossas vidas. Desde pequena a gente aprendeu muito sobre Jesus e continua aprendendo. Essa é a minha segunda casa e meu filho é fruto disso. Deus continua sendo fiel e verdadeiro. Eu só estou na casa dele por causa dele. A geração que veio depois continuou a obra. A estrutura mudou, o som, os instrumentos mudaram. O templo mudou, as paredes foram renovadas. Mas cada tijolo carrega uma história. E o futuro já está crescendo e está dentro da igreja. As crianças aprendem, os jovens cantam, oram. Elas são parte viva do que Deus está fazendo, porque a igreja de hoje também tem voz de criança. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Eu quero falar um tempo para a igreja mesmo. Minha irmã veio muito aqui, meu pai, minha mãe me leva aqui. Eu gosto muito dessa igreja, eu gosto de todo mundo. E também eu gosto de cantar, louvar, fazer tudo. Eu amo ler a Bíblia e eu gosto do pastor.
que é a minha segunda casa. E com essa igreja e com Jesus eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Eu gosto de louvar Jesus com as crianças. Deus me ama! Deus me mostrou que tudo na vida tem um propósito. Jesus me ama. Jesus cuida de mim. A graça de Jesus me alcançou. Jesus me salvou. Eu sou uma ovelha de Jesus. Louvar a Deus me faz feliz. Ajoelhar nos pés do Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. Eu aprendi que Jesus é bom, que Ele é meu pastor. A palavra de Jesus me ensina a ser uma pessoa melhor todos os dias. Para mim, vir na igreja é uma gratidão imensa, né? Que pela graça Deus me salvou. E para mim eu fico muito alegre quando eu vim aqui na igreja, quando eu louvo ao Senhor, eu escuto a palavra. Ter que amar o meu próximo e obedecer o papai e a mamãe. Minha fé me fortalece todos os dias. Em Cristo eu encontrei direção. Lembro das cantatas, eu lembro que antigamente eu lembro que eu cantava só um hino que era lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Eu aprendi a ter mais fé e ter esperança e que tudo vai dar certo. Eu cresci aqui e aqui eu aprendi a caminhar com Jesus. Aqui nessa igreja foi o lugar onde eu descobri que eu gostava de cantar, que desde quando a gente era criança a gente fazia as cantatas de Natal. Eu acabei me descobrindo que eu gostava da música e hoje eu ainda sirvo até hoje na igreja através do louvor, né? Eu cresci indo para a escola dominical e eu acredito que a escola dominical foi uma coisa que me ajudou muito, por conta que quando eu era pequeno eu era terrível. Terrível. Acho que a escola dominical e a igreja ajudou meus pais a me criar. E o perdão foi uma coisa de Deus para que os nossos relacionamentos continuem. Jesus perdoou uma dívida nossa bem grande, que são todos os nossos pecados. Nossa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus, que nós usamos para nos fortalecer. É o Senhor que comanda todas as leis que há no mundo. A escola dominical ensina a palavra, forma vidas e planta fé. É onde aprendemos que servir é crescer na graça e no conhecimento. Faço parte desta igreja desde o meu tempo de criança. Aceitei Jesus com 9 anos de idade. Eu acho a escola bíblica dominical um dos departamentos mais importantes da igreja, porque é onde nós aprendemos da palavra do Senhor. E quanto mais nós aprendemos da palavra do Senhor, mais nós conhecemos o Deus que nós servimos e nós chegamos mais perto de Deus. O ambiente da escola dominical é um ambiente onde todos podem participar, estudar a palavra, e é um momento de ensino-aprendizagem da palavra de Deus, onde cada vez mais nós melhoramos na presença do Senhor, melhoramos no conhecimento de Deus, melhoramos, a vida espiritual melhora cada vez mais. Então, eu amo a escola bíblica dominical. É um ambiente maravilhoso, de muita alegria, de aprendizagem, onde sentimos mesmo a presença de Deus ali, através da tua palavra. A escola dominical infantil é um espaço onde a criança aprende sobre a Bíblia, sobre o crescimento espiritual, e também é um espaço onde eles têm as lições adaptadas para a idade deles, eles entendem a linguagem que estamos falando, e para mim é fundamental na vida do cristão e principalmente na vida das crianças a escola dominical. No futuro elas vão ser as próximas professoras da escola dominical, próximas regentes das crianças, ou pastores, ou obreiros. Então por isso que eu acho importante a escola dominical, que é uma preparação para o futuro, para a vida cristã deles futuramente. É muito interessante, eu posso dizer que é uma alegria, porque a gente recebe as crianças com 3, 4 anos, ainda pequenininhas, na classe na menor, e a gente vê eles crescer na escola dominical. E eu acho importante a escola dominical, além de tudo que Elisete falou, é que é um momento de você criar vínculo com os adolescentes, com as crianças. Eles crescem aqui na igreja, a gente vê hoje pessoas que são casadas, têm filhos,
e passaram pela escola dominical, passaram conosco, e além do conhecimento de criança, vai amadurecendo até chegar, né, no grupo das irmãs e no grupo dos varões. É um momento da gente criar vínculo, porque na igreja a gente convive em culto, 2 horas de culto, sentado no banco, vai para casa e tal. Só que na hora da escola dominical, você tem a oportunidade de fazer parte da vida da pessoa, da intimidade. Tia Rosana ou a tia Elisete é onde eles têm, eu acredito, a abertura de conversar sobre os problemas. É uma rede de apoio e aconselhamento para as crianças e adolescentes também. Ao longo desses 60 anos, Deus levantou pastores que guiaram esta igreja com fé, amor e dedicação. Homens que pregaram com o coração, que oraram pelos irmãos, que serviram até o fim. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E esse é o hino dele, que até nos últimos momentos de vida dele, que ele pediu para nós louvarmos, né, toda a família reunida, para a glória de Deus. Louvo a Deus, pois hoje sigo servindo ao Senhor Jesus por intermédio do meu Pai. Hoje somos gratos a Deus pela vida da minha mãe e por estar nesta igreja fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós fazemos parte, né, desse crescimento da obra do Senhor aqui nessa cidade, né? Assim, todas nós três e os outros netos que estão aqui estão trabalhando na obra do Senhor, dando continuidade, né, para essa semente que o nosso pai e nossa mãe nos ensinou. Nós hoje somos gratos porque se nós estamos aqui hoje é pelos ensinamentos que ele, né, nos ensinou. E o principal que, né, eu sempre recordo dele é sobre a oração, que ele sempre nos ensinou a orar, seja em qualquer situação que nós estejamos, ou boa ou ruim, que nunca devemos esquecer de estar com os nossos joelhos no chão, né, em prol, nem só da nossa família, mas de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, desde muito pequena, a gente sempre via ele levantar às 5 da manhã e subir para o monte, e sair às 6 horas, e voltando 6 horas da noite, né? E essa é uma recordação que a gente vai levar para o resto das nossas vidas e um aprendizado, que a oração é a chave da vitória. O meu pai, né, um exemplo de perseverança, um homem que lutou pela obra do Senhor Jesus e que sempre estava nos incentivando a trabalhar na obra do Senhor e a seguir este caminho glorioso. E esse é um legado que o nosso pai nos deixou. Trabalhar na obra do Senhor é a melhor coisa que podemos fazer. A paz do Senhor, igreja amada. No ano de 2000, o pastor Epaminondas Cardoso foi jubilado e o meu esposo foi enviado ali para a cidade de Santo Antônio do Jacinto para cooperar com a igreja local, onde fomos bem recebidos pelos obreiros e pela igreja do Senhor ali. Passamos por muitos desafios, mas em todos eles o Senhor nos honrou. Deixamos ali uma igreja sadia, uma igreja comprometida com o reino de Deus, obreiros valorosos, e assim o Senhor operou maravilhosamente em nossas vidas, muitos trabalhos, muitas festividades, assim, na unção do Espírito Santo de Deus. E o Senhor operou maravilhosamente. Glorifico a Deus pela vida dessa igreja, da direção dessa igreja, né, parabenizando pelos 60 anos de história, para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando. Nós amamos essa igreja, todo o nosso coração, toda a nossa família glorifica a Deus pelo sucesso da igreja do Senhor em Santo Antônio de Jacinto. Parabéns, igreja do Senhor em Santo Antônio de Jacinto. Não passava na minha cabeça, né? Jamais, nunca passou, né? Estar sendo pastor. A gente tem que ter a intimidade, né, com Deus, e nós sabemos que é Ele que nos fortalece, é Ele que, através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria. Então essa relação ela tem que ser muito íntima com Deus para o pastoreio, que é muito importante. Eu sinto muita honra de fazer parte da história dos 60 anos
da nossa igreja. E pastor é algo muito especial porque para ser pastor tem que ter chamado de Deus. E eu sou honrado porque Deus me chamou para essa tarefa tão árdua, mas também muito maravilhosa que é o pastoreio. Tem os seus desafios, mas também tem as suas vitórias, as suas bênçãos de ser pastor. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. É o trabalho das mãos que constrói, que limpam, que servem. É a fé que passa de geração em geração, se renova e continua. Os homens constroem, erguem paredes, levantam templos e sustentam o altar. São líderes, obreiros, servos, presença firme nas congregações. Quando há trabalho a ser feito, lá estão eles. Quando há uma obra para começar, são eles que colocam a mão no alicerce. As mulheres oram, elas intercedem com fé, sustentam a igreja em oração. São mães espirituais, professoras, líderes e conselheiros. Elas ensinam, cuidam e mantêm viva a chama da comunhão. Em cada gesto de cuidado, há amor. Em cada oração, há força. Os jovens louvam, cantam, tocam e trazem vida nova à adoração. São a força que impulsiona a igreja para o futuro, com energia, criatividade e amor por Deus. Eles aprendem com os mais velhos e inspiram os mais novos. E as crianças aprendem. Aprendem a palavra, aprendem o amor, aprendem o caminho. São o futuro da igreja, mas também o presente. Cada ensinamento, cada louvor infantil é uma semente lançada no coração. Homens, mulheres, jovens e crianças, cada um com seu dom, seu papel, sua missão. Porque juntos nós somos a igreja em movimento, mais do que paredes, bancos, microfones, nós somos pessoas, servos, família, irmãos em Cristo. A mulher faz a igreja, o homem faz a igreja, a criança faz a igreja, o jovem faz a igreja, o pastor faz a igreja, os obreiros fazem a igreja, o círculo de oração fazem a igreja, a escola dominical fazem a igreja. Todos nós somos a igreja de hoje. 60 anos se passaram e a presença continua a mesma. O propósito é o mesmo, a palavra é a mesma e vem sendo passada de geração em geração, porque o Deus que começou essa história ainda está escrevendo. Fala aí, lá. Já falei, já. Bora! Marchando em nome de Jesus e levantando a Bíblia, gente! E esse menino que faz desse jeito aqui? Vai muita foto, ó. Mas a senhora é crente. E aí?